Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Eu continuo dizendo a vocês que nada do que eu digo vocês precisam acreditar, mas tem a obrigação de verificar. O nosso objetivo é fazer com que vocês reflitam, meditem e digo mais, se vocês saírem daqui com alguma dúvida, algum questionamento na cabeça, eu ganhei a minha viagem. Tá certo? Que a ideia é exatamente despertar para buscar não o problema, mas a solução, e aí a gente cresce. Não é na dificuldade que a gente cresce. Então, eu também, Felipe estava falando de aniversário agora, e eu estou também, a nossa casa, o nosso oásis, que eu chamo bendito oásis, também está completando esse ano 49 anos de existência. Agora, daqui a 3 dias, próximo sábado, próxima terça-feira, eu estarei lá para fazer a festa de comemoração dos 49 anos. Para o ano já vai ser meio século, tá certo? Mas nós vamos falar agora de um ser, o nome, a pessoa, o espírito, o ser iluminado que mais aparece no Google. Jesus. É o homem mais requisitado, mais solicitado, mais pesquisado do mundo. Também não poderia ser diferente. Foi ele que dividiu o tempo. Ninguém dividiu o tempo entre antes e depois de si. Jesus dividiu. Até os nossos queridos companheiros e irmãos judeus, eles dizem assim, eu tenho um amigo que diz assim, eu não acredito que esse cara, ele usa essa expressão, seja o Messias, que esse cara tem a importância que tem, mas eu tenho que tirar o chapéu, porque para encher o meu cheque, eu tenho que botar 2014, senão o banco não paga, embora eu como judeu, saiba que nós estamos no ano 5.790 e tarará, mas eu tenho que botar 2014, senão não será reconhecido. Então isso é vamos dizer assim, uma observação que eu achei interessante, dele reconhecer que Jesus é importante, embora ele não aceite ou não entenda assim, é natural, respeitamos isso também. Mas Jesus é realmente um ser que me enternece, me emociona. Não conheço ninguém para que eu não posso dizer que o amo, porque eu não faço tudo que ele pede, eu tento fazer, mas não há ninguém como ele, ninguém. Nos ensinamentos, nas atitudes, no comportamento. E quando eu vejo essa foto, é um lugar que eu sempre me transporto espiritualmente, é esse lugar. Essas oliveiras falam muito. E quando a gente sabe que essa oliveira aqui pode ter visto Jesus passar por aí, porque a oliveira é uma planta que ela se autofecunda. Ela não precisa de polinização. Por isso que a oliveira, o sicômoro também é lá de Jericó, aquele que a gente viu lá do... Então essas plantas, elas são milenares aí. Você observa que está deserto, está cercado, ó, porque todo mundo gosta de tirar uma folhinha, e a mulher brasileira, cada bolsa dela teria que ter uma folhinha de oliveira. Se abrisse, não existia mais oliveira aí, porque o tanto de brasileiro que passa aí, né? Mas essas oliveiras deram nome a um monte que notabilizou o ministério de Jesus na Judéia. Porque esse monte, eu começo a nossa futura obra, que vai ser lançada, falando da importância do Monte das Oliveiras para o cristianismo primitivo. E é um monte curioso, porque ele fica olhando para Jerusalém. No meio tem o vale do rio Cedron, que a gente não vê mais o rio, ele está canalizado por debaixo da cidade. Mas são 2 montes que estão face a face. Jesus vivia em Jerusalém pregando, mas realizou muitas coisas nesse monte. Foi visto a última vez nesse monte, lá no cume. Foi nesse monte que ele ensinou os discípulos a rezar o Pai Nosso. Foi aí que ele ensinou a oração do Pai Nosso. Foi nesse monte que ele chorou sobre Jerusalém, no chamado Domus Fleviti,
que é o Senhor chorou. E foi nesse local, vizinho a esse local, que Jesus fez uma das principais revelações da sua vida. Para mostrar que nós estamos... necessitando de entender muitas informações de Jesus. E essa eu considero fantástica. Porque aqui ele se debruça numa rocha que tem aí ainda hoje dentro da igreja das nações, e ele faz essa revelação que está em João 17,5, que eu considero fantástica. E agora, Pai, que ele primeiro é como se ele prestasse contas a Deus da missão que ele veio ao planeta Terra. Porque essa é a última oração de Jesus. Daí ele foi preso, foi a Caifás, foi crucificado, etc, etc. Mas ele deixa aqui: glorifica-me junto a ti, ou honra-me. Na verdade, a expressão mais correta seria o verbo kavod, em hebraico é honrar. Mas o que é honrar? Honrar é uma expressão hebraica que está acima de amar. Porque o Êxodo 20 diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Em outra expressão, honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam mais longos na terra que o Senhor Deus te prometeu. Ora, através de Moisés vem a expressão ama a Deus e ao próximo. Mas quando se fala de pai e mãe, o verbo muda. Lá no Êxodo 20 não está dizendo ama teu pai e tua mãe, mas está dizendo honra teu pai e tua mãe, que é o mesmo verbo que está aqui, que todo mundo traduz como glorifica-me. Também pode ser, mas eu vejo mais sentido em dizer honra-me. Porque o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é fazer exatamente o que o pai e a mãe nos orientam a fazer. Então Jesus fez a vontade exatamente como Deus queria que ele fizesse. Pai, honra-me. Eu cumpri a missão que me confiaste. Eu fiz tudo o que tu querias que eu fizesse. Por isso que ele declara algumas vezes: eu e o Pai somos um. Porque ele estava tão sintonizado com Deus que ele fazia tudo o que Deus queria. Ok? E aí ele diz: a glória que eu tinha, ou a honra que eu tinha junto a ti, antes que a terra e os céus existissem. Olhem, aqui eu vou aproveitar para deixar um esclarecimento para vocês. A criação, que está narrada no livro do Gênesis, Moisés começa dizendo assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. É mais ou menos isso, não é perfeitamente isso, mas eu quero chamar a atenção para a expressão céus e terra. O que significa céus e terra? Céus e terra é o nosso planeta, que é composto de céu. O que é céu? Céu, em hebraico, chama rakia, que é lâmina branca, lúcida, com uma espécie de uma concha invertida, uma taça. Você olha para o céu, que a gente chama de céu, que o hebraico chama shamayim, que significa cheio d'água, porque é de lá que cai a chuva. Essa é a expressão. Por isso que ele chama Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio que, Deus, os céus, Shammai, essa lâmina, essa que ele chama de ráquia, que é lâmina, ou concha, ou taça invertida, translúcida, transparente, de onde cai a chuva. No princípio Deus criou isso, que é cheio d'água em cima e tem terra embaixo. O que é cheio d'água em cima e tem terra embaixo? O nosso planeta. Então, todo mundo traduz isso aqui como antes que o mundo existisse. O mundo é o universo. E o universo não é só a Terra. Então, é isso que eu quero chamar a atenção para a gente entender essa revelação de Jesus. O universo
é composto de diversos planetas como a Terra. A casa de meu pai tem muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito. Então Jesus está dizendo, naquele momento, prestando conta, Pai, mostrando que Ele não é Deus. E quando a gente diz que Jesus não é Deus na concepção do conceito da doutrina espírita, porque muitos cristãos aceitam que seja, não estamos diminuindo Jesus. Pelo contrário, nós estamos fazendo o que Jesus disse, porque quando chamaram Ele de bom, Ele disse, por que me chamam de bom? Bom é meu Pai que está nos céus. Ele separou isso muito bem. Então, quando Ele diz, Pai, chegou a minha hora de voltar, estou prestando conta, eu venci o mundo, eu fiz a tua vontade, e aquele que quiser ser meu seguidor, faça a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus foi submisso e humilde à vontade de Deus. Agora, meu Pai, já que eu vou voltar, honra-me com a mesma honra que eu tinha junto de ti, antes que a terra e os céus existissem. Em outras palavras, para Jesus foi uma honra estar com Deus, no momento que a terra foi criada, para Ele assumir a presidência desse planeta, por amor a nós. E isso para Ele foi uma honra. É uma questão muito profunda para a gente refletir como é que o Espírito se sentiu feliz de descer a esse poço de lama que é o nosso planeta, para trazer a mensagem de amor, de igualdade, de tolerância, de perdão, de fraternidade que Jesus trouxe. É um trabalho assim magnífico, e cada expressão do Evangelho leva muito mais profundo a essa conclusão de que esse ser que nós chamamos de homem é descê-lo, mas esse ser infinitamente superior em milhões de vezes à luz que nós temos, que merece no mínimo que a gente faça a pergunta que Paulo fez: Senhor, o que queres que eu faça? Então aqui ele deixa essa lição para nós. E se ele assumiu a presidência do nosso planeta, tudo o que aconteceu depois disso é obra dele. Ele enviou Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, tudo isso que eu falei. Ele, como segundo Emmanuel, olha como Emmanuel é profundo, quando ele diz assim: Moisés no Monte Sinai recebe dos emissários do Cristo o código que pode ser considerado o maior código moral de todos os tempos. Emmanuel sabe que realmente Jesus enviou pessoas, seres que através desse envio, pela vontade dele, trouxe a primeira revelação, que é o que a gente precisava para começar a crescer, porque Emmanuel coloca lá em Missionário da Luz, em A Caminho da Luz, que antes da Terra ter condições de ser habitada, espíritos superiores reuniram-se, iluminados, e colocaram a Terra no seu eixo gravitacional para poder ela se tornar habitável. E é nessa hora que Jesus já estava com Deus. Ela agora já pode ser habitada, eu vou cuidar daquelas crianças, que somos nós que ainda não saímos do jardim da infância. Ainda não estamos alfabetizados depois de quase 5.000 anos de existência, de vai e vem, de vai e vem. Então, isso é um ponto que eu acho fantástico, que em todos os momentos, a descida dos grandes espíritos, ocorrem reuniões na espiritualidade. Leia o Coração do Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, veja as revelações para a vinda de Kardec, para a vinda de grandes vultos da humanidade. Houve um preparo. Até para o nosso país ser descoberto, a espiritualidade se reuniu para que fosse fundada em Portugal a escola de Sagres, para que o Brasil, os navegadores, viessem descobrir a terra do Cruzeiro do Sul, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E eu lá no meu tempo de estudo de história, aprendi com a minha querida professora, que o Brasil foi descoberto por casualidade. Coitada, perdoa, Senhor, porque ela não sabe o que diz. É aí que está o limite do nosso conhecimento, né?
Então, à medida que a gente vai recebendo essas informações, a gente vai entendendo como Jesus foi magnânimo e continua sendo. E alguém que faz tudo isso por amor a gente, ainda recebeu os exilados de Capela e tantos outros, para nos trazer também ajuda, sendo um bom receptor, um bom hospitaleiro e ao mesmo tempo contratando uma equipe de professores de curso superior para vir ensinar o beabá para os menininhos que estavam se arrastando, que éramos todos nós na caverna, e etc, etc. E ele assume a presidência desse magnífico planeta azul, mesmo antes dela ser criada. Ele já estava com Deus. Então eu considero essa revelação de Jesus assim, importantíssima e fantástica para a gente entender tudo o que acontece. Essa é a pedra, lembra, Cláudio? Para eu conseguir tirar essa foto sem ninguém aí, foi um cansaço. Um passa, outro passa. Outro dia que a gente chega tem missa. Em todas as viagens que eu fui lá, uma vez só eu encontrei essa pedra, tive condições de tirar essa foto sem ninguém. Essa é a pedra, você observa que tem uma coroa de espinho feita em metal, com esse espaço que é símbolo da sabedoria, do amor e da fraternidade. E essa rocha, ela era bem alta, mas aí fizeram o aterro e hoje ela está mais ou menos ao nível do solo. Mas é um lugar que a gente chega e não tem vontade de sair. É maravilhoso, é fantástico. E está exatamente aqui, aquelas oliveiras são essas, essa aqui é a igreja das nações e aquela pedra está aqui dentro. Cada cúpula dessa foi construída por uma nação, doação de uma nação, e o nosso país, graças a Deus, está aí representando uma dessas cúpulas. Aqui você vê na frente os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, a entrada. Aqui é quase sempre o local onde a gente faz o encontro com as pessoas e vai explicar a importância daquele local. E ali é o Monte das Oliveiras, do lado de cá é Jerusalém. Então é só o Vale do Cedron, que passa aqui embaixo. Aqui em cima são os ônibus, o rio passa aqui, do lado de cá é Jerusalém, do lado de lá o Monte das Oliveiras, aqui está a igreja de Maria Madalena, e vai por aí afora. E aí a gente entra um pouquinho no nosso Evangelho. Aquele livro que eu adquiri lá, perto da Santa Casa de Misericórdia, e que foi assim, minha tábua de salvação, uma luz na minha vida, foi a ponte. E eu comecei a ver na introdução o significado dessa obra, que nós estamos esse ano, no dia 12 de abril, completou 150 anos do seu lançamento. Um livro que a história da construção dele é maravilhosa. Máximas morais do Cristo. Realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai, porque está na terra, atrás para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Eu digo para vocês, essa obra ainda não é conhecida dos Espíritos. Quando Kardec recebeu esse livro, ele saiu de Paris, foi para o interior da França, trabalhava 16 horas nessa obra, ninguém sabia o que ele estava fazendo, nem Amélie, sua esposa, sabia. Kardec era muito inteligente, não dizia tudo para as mulheres. Ainda bem que a minha... Ele sabia da necessidade da reclusão total. Ficar em silêncio consigo mesmo. E aí ele que faz? Ele manda um questionário para o Espírito São Luís, através do médium Gambert, que estava em Paris. Olha Kardec como era. Aí ele faz uma pergunta: que pensais da obra que estou realizando? Ele não disse o que era, que trabalho era, mas ele queria que o Espírito dissesse para ele o que estava
o que representava aquela obra. Lembre-se que era falar de um evangelho, numa época da Inquisição, em Paris, centro do universo, o país assim, naquela época, a França era um apogeu, não é? Na famosa França de Napoleão e companhia. Então era um trabalho que ele começava a fazer, que iria, com certeza, para ele, na visão material, não era nem espiritual, mexer com alguma coisa. E aí o Espírito Santo Luís diz assim: a obra que no momento realizas fará com que a Terra deixe de gravitar entre os planetas das trevas ou das sombras. Então observem a colocação do Espírito com relação a essa obra. A Terra deixa de gravitar entre o planeta das trevas. Então era uma obra fantástica. E aí Kardec diz assim: eu estarei à altura de tamanha tarefa? Observem vocês que Kardec já tinha lançado o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E ele pergunta se ele está à altura de tamanha responsabilidade. E o Espírito São Luís diz assim: tu tens a fé dos que removem montanhas. Estamos contigo. Não te preocupes. Você já não sabe, tu já não sabe separar quando é você ou o Espírito da Verdade que fala por você. Tamanha era a sintonia. E olha que Kardec dizia que não era médio. Ele nunca se titulou médio. Aí vem a famosa pergunta: que pensará o clero? Era uma força. A Inquisição estava ali, a fogueira ainda funcionava. Heresias dirão, mas não te preocupes, estamos contigo e a obra deverá ser lançada. Então vocês observem a importância dessa obra, a força de Allan Kardec. E o Espírito diz assim: com esta obra, o alicerce, o prédio da doutrina começa a se revelar a sua parte final, a sua torre ou a sua cúpula. Já tínhamos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, mas o edifício da doutrina não estava completo. Completou-se com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então é uma obra de muita luz, pessoal. E ainda hoje eu estudo esse livro e eu digo assim: eu não li isso aqui não, eu não tinha visto isso aqui não. Porque é inesgotável, as informações são inesgotáveis. Maravilhosas informações. E eu fui descobrindo com a minha ânima de conhecer todas essas informações, bastidores, eu fui descobrindo pela própria curiosidade, que era ex-seminarista, ex-quase padre, ex-teólogo, ex-tudo, como essa obra é coerente. É um livro completo. Porque Kardec foi lúcido, porque Kardec, embora ele não se intitule, mas ele era um grande teólogo e um grande exegeta. Ele pegava o trecho e teve a curiosidade de ditar ou de informar quem era, qual era a tradução que ele seguia, porque ele não mexeu com tradução, aí ele teria ido para a fogueira mesmo, tivesse mexido. Porque hoje mesmo eu mexendo, depois de tanto tempo, tem gente que ainda quer me queimar. Imagina naquela época, que era oficial a questão. Então, a obra, eu fui descobrindo, à medida que eu ia verificando, a lucidez de Kardec. O texto de Saci, a interpretação dele e depois a dos espíritos. Então, é uma obra completa. Você não tem nenhum livro de teologia, nenhum livro de evangelho com as características do evangelho segundo o Espiritismo. Com a lucidez. E tem mais, a gente vê, Kardec não mexia com tradução, mas a gente vê a informação dos espíritos, bate com a verdade, que está no original, por incrível que pareça. Eu tenho exemplo disso no capítulo 5.
Bem-aventurados os aflitos. Tem informações de Kardec ali que ele não conhece o texto original, que não é aquilo que o original fala, mas os espíritos corrigem através dele. Porque não foi o espírito que veio com a mensagem, é o próprio Kardec que fala, que interpreta de tal forma que ele está de acordo com o que tem no original e não com o que está escrito. Eu acho isso fantástico. E posso fazer isso se tiver mais tempo para a gente ter uma ideia melhor do que eu estou falando. E ele começa a dizer, a matéria contida nos evangelhos pode ser dividida em 5 partes. Isso aí foi que me chamou a atenção. Aí ele divide os atos ordinários da vida de Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral. Então, ele dividiu em 5 partes. E aí ele diz o seguinte, na sequência: enquanto as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, a última tem subsistido inatacável. Então, você pode discutir, ter controvérsia com relação aos atos ordinários da vida de Jesus, os milagres, que ainda hoje tem. Quando os espíritas falam de a Gênese, quando ele fala dos milagres e das predições, quando você traz um pensamento de Kardec naquela obra, todo mundo acha que a gente está falando heresia, por causa da importância dos dogmas. Mas quando você fala as profecias também, ninguém entende. Diga, querido. Eu não posso te explicar isso exatamente, porque eu estaria extrapolando essa questão. Do ponto de vista teológico, eu posso dizer assim, que do ponto de vista doutrinário, a gente daria vez se acha que deveria ter trabalhado com João, que é o mais espiritualizado dos evangelhos, mais profundo, etc. Mas do ponto de vista de que ele estava trabalhando com código moral, com a visão de que as outras doutrinas tinham que ter de Jesus, e como Mateus trabalha mais com Jesus homem, Messias, então seriam os pontos em que a maioria das crenças não se contradizem, nem contestam, nem polemizam. Creio que tenha sido isso, porque eu pretendo fazer um trabalho sobre o Evangelho de João, que é espiritualizado, eu chamo por excelência o Evangelho espírita, dos 4, é o de João, porque é onde Jesus se revela realmente com a sua essência espiritual. Mas como o objetivo dele era o ensino moral, Mateus é o mais longo, o mais didático, começa com a anunciação, a genealogia, a anunciação, vida e infância, paixão e morte, ressurreição. Vida pública, paixão e morte, ressurreição. Então, em cima disso aí, ele pegou a maioria de Mateus, que é o mais longo, o mais didático e o mais, vamos dizer assim, humanitário, Jesus homem. Creio que tenha sido por isso. E deixou a cargo as outras coisas para Gênesis e para outras colocações. Não digo que foi isso. Penso que foi por causa disso. Ok? Então, ele diz exatamente isso, que as 4 primeiras polêmicas, mas a última, o ensino moral, ele escolheu e justifica porque escolheu. Porque ele diz assim: diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se. A bandeira sob qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças, porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte provocadas pelos dogmas. Então está aí a justificativa de Kardec para escolher o ensino moral. Porque honrar pai e mãe,
amar o próximo, tá certo? Falar do Sermão do Monte. Então, é um evangelho que eu tive um pastor no meu consultório, e nas horas vagas eu sou cirurgião dentista. Eu digo nas horas vagas porque eu acho que eu trabalho mais para doutrina do que para... E eu atendendo no meu consultório, chegou um cidadão, e eu tenho no meu consultório mensagem de Chico, Evangelho segundo o Espiritismo, não é para impor. Mas eu tenho um padre amigo que chega lá, pega as mensagens do Chico e diz assim: professor, posso levar? Pode. Olha, eu leio na minha igreja, não digo de quem é, mas eu leio o povo adora. Aí eu corto aqui embaixo onde tem psicografia de Chico Xavier e dou para eles. Adoram, padre, que coisa linda. Então é importante que a mensagem chegue. Então, na verdade, esse pastor chegou e no primeiro dia logo, ele já chegou com aquelas coisas do maravilhoso e do subnatural. Porque ele chegou dizendo assim, eu fazendo o exame dele, né? O exame bucal. Aí ele disse assim: na minha igreja, chega essas pessoas com esses dentes que tem essas restaurações pretas, que é amálgama, né? Amálgama de prata, que é restaurações escuras. Aí a gente faz uma prece e transforma em ouro. Agora acaba de dizer um negócio desse para mim. Eu regalei o olho assim. Aí eu digo, eu vou pegar ele do outro lado, né? Porque diz que a gente tem que fazer a coisa de acordo com a terapia de choque. Eu digo: ô pastor, que maravilha. Ele disse: o senhor não quer ir verificar? Eu digo: não, eu quero fazer um convênio com o senhor. Convênio, sim. Eu vou tacar a restauração de prata aqui, nos meus clientes. Vai para a sua igreja, o senhor benze, vira ouro, vem aqui, eu tiro e nós racha. Vamos enriquecer juntos. Ele não gostou muito, porque ele viu que eu, além de não acreditar, eu ainda satirizei. Porque isso é algo que, do ponto de vista científico, não existe. Esse salto quântico não existe, né? Mas aí ele ficou calado, foi embora. No dia seguinte ele volta e está em cima do meu birô, Evangelho segundo o Espiritismo. Ele já um pouco mais familiarizado, ele disse assim: o senhor lê isso aqui com o dedo em cima. Chamaram o Evangelho segundo o Espiritismo de isso. Na minha frente, vocês estão vendo, eu sou anão, eu tenho 1,25 m, 30, sei lá. Mas eu acho que eu fiquei com 1,85 m na hora. Controlei, respirei fundo, porque a gente se aborrece, perde a razão e o raciocínio, né? O cérebro diminui o sangue pela adrenalina, em vez de chegar a inteligência, chega a burrice, aí você não reage. Aí eu respirei fundo. Disse assim: o senhor conhece essa obra? Não, o senhor nem. Eu disse: o senhor não sabe o que o senhor está perdendo. Se eu lhe disser uma coisa, o senhor aceita? O senhor concorda comigo que o coração da Bíblia é o Evangelho? Ele parou e disse: realmente, parabéns, gostei. O senhor concorda que o coração do Evangelho é o Sermão do Monte de Jesus? Belas palavras e belo discurso. É, professor, concordo. Que lindo, onde o senhor viu isso? Eu digo: está aqui nesse livro. Esse livro contém 75%, além de ser o Evangelho, do Evangelho de Jesus, 75% é do Sermão do Monte. E o restante, explicação dos Espíritos, numa linguagem, numa exegese, que o senhor vai adorar. Aí ele parou. Eles não gostam de contra-argumentar, adiantar no contra-argumento, quando você mais ou menos o convence a reflexão. Ele disse: se eu fizer uma carta para o senhor lê? Eu digo: eu leio até bula de remédio, pastor, quanto mais a sua carta, pode trazer. Ele fez uma carta em letra 9 de computador. Menino falando da Bíblia, condenando o Espiritismo. Tudo aquilo que eu mostro o contrário, ele botou. Tudo aquilo que eu mostro a favor, ele colocou o contrário. E no fim ele se entregou, porque ele disse assim: e agora eu ordeno. A carta tem umas 10, 12 folhas, eu nem me lembro mais. Era tudo. E no fim ele fazia uma ordem: e agora eu ordeno que os espíritos que estão ao lado do doutor Celestino se retirem todos. Eu digo: ele é dos nossos, ele está aqui com a gente, ele acredita que os meninos existem, né?
Aí eu digo, mesmo assim, não faça, não tire não, Jesus. Se esses meninos junto de mim, eu não vou fazer nada na minha vida. Então, às vezes, as pessoas vão tão além do racional que acabam se contra-acusando daquilo que eles mesmos condenam, né? Então, ele acabou, porque normalmente eu não discuto religião com ninguém. Eu dou aula para os meus alunos. Quando eles querem começar polêmica, eu digo, epa, aqui é um curso de ciências das religiões. Aqui dentro ninguém tem religião. Porque nós somos cientistas da religião. Quem quiser discutir religião, vai para a sua igreja, qualquer um para a sua, vai para lá. Aqui não. A aula não tem esse objetivo. Se vocês quiserem discutir como, embora tenhamos religiões diferentes, a gente pode se confraternizar, eu sou o primeiro a apoiar. Mas polemizar de forma nenhuma. Não permito. Todo mundo já sabe. E não prego espiritismo para ele, para poder eu ter moral deles também não vir com a religião dele para mim. E já vi numa aula de saudade, que eu fui convidado como homenageado da turma, uma protestante dizer, admiramos o senhor, porque o senhor nos ensina a religião e não prega a sua religião para nós. Mas Deus sabe como faz. Na grade curricular tem uma cadeira que eu estou ministrando esse semestre, chamada Trajetória do Espiritismo. Aí eu deito e rolo, né, minha vez, com licença. Aí é minha vez. Aí o trabalho para trazer escrito é para ler, primeiro ler o livro Paulo Estevo. E é discriminado dentro do livro Paulo Estevo, detectar a mediunidade psicográfica de Francisco Cândido Xavier. Porque estão estudando, uma das partes da trajetória espiritual é a mediunidade. Então a gente vai, sem impor, expondo. E teve um dos protestantes da turma que disse assim, professor, olhe, quem escreveu esse livro era realmente uma pessoa que conhecia teologia, que conhecia a Bíblia e que conhecia o Evangelho. Eu disse um semi-analfabeto chamado Francisco Cândido Xavier. E daí, meu filho, está a prova que se ele não podia escrever isso, existia um espírito que através dele escreveu. Aí encontrei aquela bela passagem que Chico foi reprovado, levou 5-0 na prova de ascensão de cargo interior, e o presidente do DASP chamou ele para dizer, olha, eu acredito no espiritismo, eu não sou espírita, mas alguém que tirou 5-0 nessa prova não podia ter escrito uma obra como Paulo Estevo. E Chico disse para você ver, disse para o amigo dele, que ele não teve nem coragem disso só. Os espíritos puseram 5-0 em mim para poder as pessoas acreditarem na doutrina. Quer dizer, a gente nunca sabe os caminhos que Deus utiliza para a nossa vida. O importante é sempre estar sintonizado. Então Kardec teve essa preocupação de unir, e eu sou adepto desse princípio. Sempre unir, sempre respeitar. Agredir o outro porque tem uma religião diferente da nossa. Eu sempre digo nas minhas aulas, quem critica o outro que tem uma religião diferente, e se é cristão, nem conhece Jesus, nem conhece a sua religião, nem conhece a religião do outro. Porque Jesus não deixou religião nenhuma. Mas tem que partir daí. Se o discutissem, veja bem, Kardec coloca, as seitas teriam, aliás, encontrado nela a sua própria condenação. Porque a maioria delas se apegaram mais à parte mística do que à parte moral, que exige reforma de cada um. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações sociais, fundada na mais rigorosa justiça. Se as pessoas fossem estudar o ensino moral, ele exige o quê? Reforma nossa. E quando exige reforma interior, toda religião que se preza tem que exigir mudança do seu seguidor. Por isso que ele diz que as pessoas se pegaram mais à parte mística do que a moral, porque a moral é que exige a reforma, a mudança. Jesus teve moral porque ele mostrou como fazia. Ele não disse, olha, ele foi um líder que venceu porque ele era um líder que não mandava. Ele fazia, ele mostrava como fazia. Ele percorreu a Judéia, a Galiléia, a Samaria, toda aquela região toda a pé.
na frente do grupo. Ele não ficava no escritório lá de Genezaré, no ar-condicionado, e dizia aos discípulos, vamos pregar. Não. Ele ia na frente, curando, ensinando, dando exemplo, atendendo, na poeira, como aquele que não se cansava. Esse aqui é o líder. E no final, quando ele chegou a ordenar, depois que ele passou o tempo todinho, a última ordem dele foi: eu deixo para vocês um mandamento novo. Repara a força de Jesus, porque já existia um mandamento da Torá, 613 mandamentos. A gente conhece os 10, mas são 613 que tem no livro de Moisés. Jesus disse: eu vos deixo um mandamento novo. O Levítico 19, 18 diz: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas eu vou deixar um mandamento novo, mitzvah. Em hebraico é mandamento, e mandamento é ordem, não é pedido. Ele disse assim: olha, eu queria fazer, já que eu vou embora, eu vou fazer um pedido aqui a vocês. Viu, doutora Cláudia, no dia que a senhora amanhecer assim, mais bem-humorada, o sol estiver bonito, não tivesse frio, essa coisa toda, a senhora ame a doutora Cléria. Não pediu assim, não. Não era como se você estivesse disposto, não. Eu dei um mandamento novo: amai-vos uns aos outros. Mas vocês vão se amar uns aos outros, sabe por quê? Porque eu ensinei como fazer isso. Eu já mostrei como fazer. Vocês não podem chegar para mim e dizer assim: como é que eu vou amar fulano se o senhor não me ensinou? Ele já tinha amado prostitutas, republicanos, todos aqueles que eram considerados errados, Zaqueu, a mulher adulta, a pecadora arrependida, amou a todos. E no final, na última refeição de despedida, tomou água numa bacia, lavou os pés de todo mundo, e depois disse: o que eu faço é para que vocês façam uns aos outros. Então ele mostrou tudo como era que. Agora, já que eu mostrei tudo, agora eu estou dando outro. Vocês têm a obrigação de fazer. É muito forte. Jesus foi realmente um ser que foi dócil, solidário, companheiro, paciente. Respeitou as mulheres? Não, ele colocou a mulher no mesmo patamar do homem, com o mesmo direito que o homem tinha, mostrando que não existia diferença de sexo. Então ele era realmente um ser inigualável, que mostrou o caminho e como fazer e por que fazer. Kardec ainda coloca: é por fim e acima de tudo o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objeto exclusivo dessa obra. Então vocês têm aí o que Kardec pensava, o que ele objetivava com essa obra, que já está há 150 anos entre nós. Tem gente que já foi e voltou 3 vezes. E talvez não tenha aberto nenhuma essa obra. Todo mundo admira a moral evangélica. Todos proclamam a sua sublimidade e a sua necessidade. Mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram ou apoiados em algumas máximas que se tornaram proverbiais, pois poucos a conhecem a fundo e menos ainda compreendem e a sabem tirar-lhes as consequências. Não é? Por isso que o pastor diz assim: se eu ler isso, coitado, não é? Vai reencarnar para aprender a ler o Evangelho. É o jeito. É uma das coisas que eu mais me bato lá no curso, é isso, a questão da reencarnação, que ninguém quer aceitar, porque não se lembra quem foi. Como é que isso é problema? Como é que o planeta Terra já está com 7 bilhões, de onde vem tanto espírito? Se você reencarna, não era para ter a mesma coisa?
O menino cria juízo, deve tanto, Jesus recebe daqui, manda para lá, a terra recebe de um canto, manda para outro. Tem a migração de planeta, Deus cria espírito todos os momentos. Então, isso não é problema. As pessoas arrumam dificuldades pueris para negar uma coisa que não foi criação nem da doutrina. Se for, já tinha se acabado. Mas vem de longas datas, né? A razão disto está em grande parte nas dificuldades apresentadas pela leitura do Evangelho, inteligível para a maioria. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem, fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por obrigação, como leem as preces sem as compreender, o que vale dizer, sem proveito. Os preceitos de moral espalhados no texto, misturados com as narrativas, passam desapercebidos. Torna-se possível apreender o conjunto e fazer os objetos de leitura e meditação separadas. Vocês querem um exemplo? Quando Jesus cura lá na piscina de Betesda, ou piscina probática, lá perto da Porta das Ovelhas, em Jerusalém, ele coloca, tem um paralítico, Jesus vai chegando e diz assim: Senhor, estou aqui há 38 anos. E como eu sou paralítico, lá, a piscina probática fica embaixo, o Monte Sião fica em cima, então a água escorre, desce para ali, aquelas águas, acho que até na descida revolvia, trazia alguns sais, ou a própria tradição ou crença, que entrasse ali primeiro, dizia que a água tinha sido tocada pelo anjo, e quem entrasse primeiro seria curado. Aí Jesus disse: você não consegue entrar? Não, mestre, não consigo. Então toma teu leito, vai embora. Você está curado. O homem levantou, pegou a caminha dele e foi embora. Imagina o cara num dia de sábado, isso era num sábado. Está no lugar daquele, sair com a cama nas costas, não podia fazer nada em Jerusalém. Olha Jesus como era psicologicamente um homem sabido na divulgação do que ele fazia. Ele provocava aquilo que nós temos de mais interessante, ou preconceito, ou a crítica, ou a curiosidade. Ele fazia duas coisas. Ele fazia um paralítico andar com a cama nas costas no meio de Jerusalém, ou então fazia um milagre, chamava uma mulher e dizia: não conte para ninguém. Isso era na Galileia. Quando o cara chegava na Judéia, Jerusalém todinha já sabia. Eu não tinha rádio, televisão, jornal, internet, WhatsApp, Twitter, não tinha nada disso. Facebook lá em Ipuã, não tinha nada disso. Então ele usava os meios. Então naquele sábado chamou a atenção de quem? Dos ortodoxos. Era um grande psicólogo. Dos dogmáticos fariseus que diziam assim: não pode fazer nada no dia de sábado. E eu fiz agora uma conferência lá em João Pessoa, no congresso, e teve uma moça que era uma adventista do sétimo dia, que eu falando inconscientemente, eu disse: olha gente, o Êxodo 20 fala que ninguém deve fazer nada no sábado, guarda o dia de sábado. Mas aquela informação foi para os judeus. Eles estavam vindo do Egito, escravo há 400 anos, não tinha um dia de folga. Então Jesus instituiu através de Moisés um dia para que eles, além de ter o direito de descansar como o ser humano tinha, se lembrarem que aquele dia representava uma liberdade na vida deles. Então para o judeu era necessário, e ainda hoje eles são necessários. Mas para cristão isso não tem valor nenhum. E a moça era adventista, e o adventista não faz nem prova no dia de sábado. E ela estava com um problema na igreja e com drama de consciência, que não estava guardando o sábado. Aí veio me agradecer em nome de Jesus: Senhor, o Senhor não sabe o benefício que o Senhor me fez. Minha filha, quer dizer que eu não tenho a obrigação de guardar o sábado? De forma nenhuma. Você não faz mal nenhum de descansar no domingo, que é a tradição do povo ocidental, que já foi uma influência romana. Contra o judaísmo, criaram o domingo, dia do Senhor. Aí não ficou o sábado, ficou o domingo. Mas nada mal, a gente descansa no domingo, mas trabalha na segunda. E você não é obrigado, você não é judeu. E a gente tem essa mania. Porque Moisés condenou
a consulta dos mortos, como eles dizem, para o povo judeu que vinha do deserto, cheio de idolatria, politeísmo, etc, etc, dizem que nós espíritos temos alguma coisa a ver com isso. Ainda tem espírito que acredita e fica com medo. Isso é uma obsessão geral. Também, mas só que Moisés nos proibia o Nechamá, ele proibia o cadáver, falar com o cadáver, que era um costume realmente naquela época, e que nós espíritos não temos nada a ver com isso, gente. Nem fale. Não fale dessa Bíblia. Não fale dessa Bíblia perto de mim. O cara que botou aquilo ali, ele botou médium e espírito, botou as duas coisas. O cara que botou aquilo ali, como é teu nome? Patrocínio. O cara que botou aquilo ali vai reencarnar para tirar, tenho certeza. Exatamente, mas aí que está, a Bíblia para ele serve uma página, outra não. Para nós espíritas serve todas. Não é? Então a gente não pode ter um lado que a gente não pode ir, outro que não pode vir. Tem gente que tem medo de assistir minhas aulas, embora seja muito modesta parte, muito frequentada, mas tem gente que se for lá, eu tenho medo que ele mude minha cabeça. Eu não convenço ninguém. Eu chamo as pessoas a refletirem. Porque eu descubro essas coisas há quantos anos? Se eu fosse uma pessoa que tivesse medo da verdade, porque eu comecei com Jesus, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Nunca descobri nada de novo que mudasse a minha confiança, meu respeito e meu amor por Jesus, então eu não posso ter medo da verdade. Pelo contrário, aumenta. Mas vou voltar aqui à história do homem da piscina, do paralítico com a cama nas costas. Chamou a atenção de todo mundo. Aí o fariseu começou a perguntar, o próprio curado, quem foi que fez isso contigo? Ele disse, eu não sei não, foi um homem que estava lá embaixo, na hora mandou eu andar, mas você precisa me dizer quem foi. Aí, Jesus, depois de fazer isso tudinho, ainda faltava dar o arremate. Ele não estava satisfeito com o chamar a atenção, não. Ele queria mostrar o troco para o menino. E aí ele vai para o templo encontrar com o curado, que não se lembrava dele, mas Jesus se lembrava, sabia quem era, lógico que Jesus sabia. Aí chegou lá e disse, olha, vem cá, eu te curei. Já se identificou. Eu te curei, mas vou te dizer uma coisa, tu não erra mais não, viu? Então coisa pior vai te acontecer. Aí ele disse, aí nem escutou o que Jesus disse. Foi atrás do fariseu para dizer a ele, olha, foi aquele cabo ali que me curou. Aí os fariseus caíram e, isso é um herético. Como é que esse homem está fazendo cura no dia de sábado? Ele está contra nós, está contra a Torá. Não é? É o que muita gente diz conosco, Espírito, cadê a tua caridade? Não é? A gente começa as cobranças. Aí Jesus diz assim, olha, o dia tem 12 horas. Eu e meu pai trabalhamos até hoje. Meu pai trabalha sempre e eu trabalho até hoje. Essa tradução está completamente equivocada. Você vai no texto original, Jesus não falou que trabalhava ele e o pai. Quem trabalha sou eu, você, o Carlos Eurípides ali, meu amigo. Eu trabalho, tem que ter um salário para sobreviver. Não é? É como Jesus diz assim, vocês têm horário para trabalhar. O dia tem 12 horas, que é o tempo que vocês trabalham. Mas eu e meu pai trabalhamos sempre. E ele não fala em trabalhar, não. O verbo lavou no original hebraico, que todo mundo traduz como trabalhar, dele deriva o substantivo ovede, que ovede é trabalhador, ou melhor, é servidor. É o escravo que servia sem ter remuneração. Daí veio o termo tripalho, romano, que era um instrumento de tortura, que para bater no escravo, para ele trabalhar, render sem ganhar nada. Mudou isso para o salário, e hoje nós temos os trabalhadores que temos horário para trabalhar, tem o sindicato dos trabalhadores,
tem a greve dos trabalhadores, greve dos ônibus. Você já viu dizendo no Evangelho, Jesus estava de greve lá na Galileia, não curou ninguém naquele período? Nunca ouviu falar, viu? Jesus, naquele dia, ele amanheceu meio chateado, disse, hoje eu não faço nada para ninguém. Avisa lá a Deus que hoje não tem expediente, eu não vou. Então criou-se um verbo aí que a gente não descobre por trás da mal tradução, que Jesus quis dizer que meu Pai serve e eu e meu Pai servimos até hoje. O verbo não é trabalhar, é servir. E quem serve, meu filho, nem tem salário, nem tem horário, nem tem expediente. É como o missionário, o servidor na doutrina espírita, o médico curador, o médico esclarecedor, o médico assistente. Vai chegar um telefonema na casa de Fernandinha, às 10 horas da noite, que tem um vizinho dela que está com problema de obsessão, está agredindo, está precisando de uma ajuda. Avisa lá para ele que agora eu estou de folga, só amanhã, depois da hora de expediente, é que eu vou lá atender. Não é bem assim. Quem serve, serve por amor e não tem horário. Por isso que ele diz lá no cenáculo, quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Então observa a diferença de uma tradução que coloca eu e meu pai trabalhamos, não, eu e meu pai servimos. Eu vim aqui para que todos tenham vida. Eu sou o servidor de meu pai e de vocês. E nos ensinou a ser servidor. A gente trabalha, e diz um termo que tem no Talmud, que foi em cima disso aí, que Jesus falou com relação ao expediente, diz assim, você quer servir a Deus. A expressão é essa. Trabalhe, olha a diferença. Trabalhe, dê o seu expediente. E depois do seu expediente de trabalho, vá servir a Deus. Então você não pode misturar trabalho com servidão, com missão. Ai daqueles que misturam. E ai daqueles que criaram uma teologia aí chamada teologia da prosperidade, que acham que quem quiser receber de Deus tem que dar coisa material. Oremos por eles. Não estamos à altura de condenar. Já podemos até ter feito isso em outra ocasião. Mas já que estamos despertos, oremos a eles, porque a misericórdia divina faça com que eles despertem. Porque Jesus nunca teve salário. Paulo de Tarso, que é tão usado por esse pessoal, dizia, eu trabalho para não ser sujeito a igreja nenhuma. Eu vivo da minha profissão de tecelão. Está lá. Então, esse povo não lê não esses livros, esse negócio. Então, gente, se eu estiver sendo muito forte nessas questões, é porque isso, de certa forma, me deixa inquieto interiormente. Meu coração não bate bem quando eu vejo alguém oferecendo Jesus a qualquer preço. Ou muito menos impondo Jesus. Jesus é amor, fraternidade, perdão, misericórdia. E a doutrina espírita tem o papel de ressuscitar a mensagem autêntica e rediviva de Jesus. É o que eu tenho feito humildemente nesse período de trabalho. Me custa caro, eu pouco estou ligando, eu não vale nada mesmo. Se matar, eu vou ser um mártir, eu vou ficar conhecido daquele que morreu por Jesus. Eu não sou digno de fazer isso, de ser assim. Mas a mensagem que eu recebo pelas minhas buscas, pelas minhas pesquisas, para poder despertar o coração de alguém, eu dou de graça. De graça. Porque eu só entendo Jesus dessa forma. Servindo, amando, sendo fraterno, sendo dócil, sendo amoroso. E nós espíritas, eu vou mexer um pouquinho com isso quando chegar mais na questão 627. O nosso papel também é muito forte. Quem muito sabe, muito deve. Quem mais sabe, mais comprometido é. Por isso que muito não quer assistir minha aula, para não ficar sabendo, ter medo, né?
Fizeram-se a verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno tira-lhe a ingenuidade primitiva, que lhe dá ao mesmo tempo encanto e autenticidade. Acontece o mesmo com as máximas destacadas, reduzidas à mais simples expressão proverbial, que não passam então de aforismos, perdendo uma parte de seu valor e de seu interesse, pela falta dos acessórios e das circunstâncias que foram dadas. Em outras palavras, é isso que a gente tem que buscar. O verdadeiro significado do que Jesus quis dizer. A mensagem autêntica dele. Porque ela está muito deturpada. Ai daquele que alterar um só iude e assim ensinar os meus filhinhos. E quando eu leio isso também fico todo arrepiado, porque é o que mais a gente vê. Interpolações, retiradas. Você quer ver? Tem uma interpolação que me dói, dizer que Jesus disse aos discípulos, ide pregar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nunca disse isso, gente. Interpolaram esse texto. Ide e pregai o que eu vos ensinei a todas as nações. Jesus nunca batizou. Está lá em João 4, os discípulos batizavam ele, não. Porque não é importante o batismo, gente. Se água e sabão resolvesse o problema, era uma beleza. Mas estava um banho, com um bom sabonete Lux, vai sair, vai de propaganda, não, né? E você estaria isento. A gente precisa lavar, enxaguar a nossa alma. E não se lava com sabão, não. Não é um mergulho no Rio Jordão, a gente faz aqui simbolicamente, porque é um compromisso assumido. Batismo é filiação a uma filosofia de mudança. Não importa qual seja. Você quer continuar na sua religião? Às vezes as pessoas vêm fazer tratamento comigo, mas professor, e aí depois? Depois o quê? Eu tenho que ficar aqui? Não, de forma nenhuma. Você não é obrigado, você está sendo atendido e vai ser sempre atendido e bem recebido nessa casa. Agora você seja feliz aonde você puder. Mas eu sou da carismática, continue na carismática, agora seja diferente, mude. Não vai ser da carismática de noite e falar da vida alheia de manhã, não. Que nem a Igreja Católica quer isso. Então a gente quer que as pessoas sejam aonde estiverem, porque não é a religião que você milita que vai contar no seu julgamento, mas atitudes que você pratica. As suas ações é que vão contar. Não importa onde você foi, onde você é. Eu tive um professor ateu mesmo, não acreditava em Deus, fazia aquelas preleções. Aí um dia, ele chegou e disse assim, meu irmão essa semana bateu o carro, coitado, ficou sem transporte, levando os 3 filhos para a escola, de ônibus. E eu fiquei pensando, eu tenho dinheiro e meu irmão não tem. Ateu, viu? Aí eu peguei o dinheiro, disse, toma aqui meu filho, compra um carro para você e para os seus filhos para a escola. E eu escutando, essas coisas já vai me roendo por dentro, né? Eu não consigo ficar calado, tem hora eu devia ficar calado, mas tem hora que eu não fico. Aí disse assim, eu não entendo, o ateu dizendo, não entendo como é que gente tem milhões na conta do banco e fica insensível a alguém dormindo debaixo da ponte. Eu disse, professor, que coisa linda. Que atitude cristã. Ele olhou para mim, ele tinha um negócio de chamar a gente de menino. Esse menino é tão engraçado. Ele acha que só para fazer o bem às pessoas tem que ser cristão. Meu filho, eu sou melhor do que você. Eu faço sem compromisso com ninguém. Eu faço porque eu sou bom. Você faz porque tem uma religião. Aí eu digo... Mudei de assunto. E o Papa disse, engana-se os católicos que pensam que é porque são católicos que vão para o céu. Aquele que faz a caridade vai para o céu mesmo que seja ateu. No outro dia o Vaticano consertou. Não foi bem isso que ele quis dizer. No outro ele disse, foi exatamente isso que eu quis dizer. Então nós somos ligados a essa questão do dogma, porque o que vale, gente, é
Quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos, não seja militante de doutrina A, B ou C, não. Aí você diz assim, mas o senhor não é espírita? Eu sou, porque eu não conheço nenhuma coisa melhor do que o espiritismo. Mas é a minha opção, é a minha visão. Tem outro que acha que a melhor coisa do mundo é ser testemunho de Jeová, é ser da Adventista, ser da Batista, seja de onde você for. Agora seja uma pessoa fiel e amável com o seu semelhante. Isso é o que conta. E nós temos que acabar com essas divisões. Divisões são humanas. Toda religião, com exceção do espiritismo, que eu conheço, o espiritismo é fundação dos espíritos, mas é filha de homem. Não é? Por isso que acontece tantas coisas nesse sentido. Sobrasse o sermão do monte, nada estaria perdido. O hindu e muçulmano também, né? Ele era... Isso mostra, meu filho, como diz Kardec, que o espiritismo não é a religião do futuro, mas no futuro estará em todas as religiões. E é verdade, porque a moral que é ensinada na doutrina espírita é o que você encontra em todas as religiões. Agora, os seus militantes é que quase sempre não assimilam essa moral. E nem praticam como deveriam, não é? Exatamente. Esse professor que eu estava falando para vocês, ele é muito conhecido lá no Nordeste, ele é um psicólogo. Ele vai entrando em casa, na rua dele estava um maior auê, polícia de tudo que é lado, procurando um bandido. Quando ele mora só, que ele é solteirão, quando ele entrou em casa, estava o bandido atrás da porta, na casa dele. Ele disse, meu filho, o que é que você está fazendo aí? Olha, está assim de polícia lá fora. Vem cá, chegue. Você está com fome, quer tomar uma aguinha, quer comer um bolinho? Eu tenho um bolinho que eu fiz ali, eu faço de qualidade. Vem cá, vamos ali no meu guarda-roupa, eu quero escolher uma camisa diferente para você. Se você sair assim, vai ser preso, todo mundo sabe a cor da sua roupa. Vem cá. Levou o bandido lá para dentro do guarda, escolha aí uma camisa. Ele tem camisa de seda, ele é muito vaidoso. Escolha o que você quiser. E não sai agora não. Deixa a coisa esfriar. E o bandido ficou arregalado com a atitude dele, né? Botou o revólver para trás, com vergonha, né? Que estava armado. Guarde isso, meu filho. Pode cair no seu pé e disparar e ferir sua perna. Guarde isso. O senhor quer guardar para mim? Não, isso é seu. Aqui eu não tenho arma, não. Vamos tomar um cafezinho. Fez um café. Bebeu com o bandido, ateu, hein? Depois que o bandido tomou água, fique tranquilo, aqui ninguém entra. Eu não permito. A casa dele é um quarteirão lá naquela região. O bandido comeu, descansou, conversou com ele, psicólogo, desabafou, o bandido chorou, fez uma psicoterapia com ele de graça. Depois foi embora, e na hora que foi saindo, já saiu de noite. Já não tinha mais polícia, não tinha mais ninguém. Eu disse assim, o senhor tenha certeza que nunca ninguém vai entrar na sua casa. Porque eu não vou deixar. Ele disse, na hora que você quiser, meu filho, estiver precisando de alguma coisa, pode voltar e me procurar. Quer dizer, às vezes falta também um pouco de humanidade. A gente sabe que a violência está muito grande, mas o desamor também está muito grande. A gente faz muito pouco pelo nosso semelhante, ainda. Precisamos fazer mais, porque a gente só cura esse tipo de coisa com aquela grande frase que Jesus utilizava, amor. Bem, o nosso horário já estourou, já estou recebendo o sinal, amanhã nós continuamos, só que antes, guardem o slide aí, eu vou ver o número ali, porque antes eu vou começar fazendo uma revelação de uma pesquisa que eu fiz amanhã em Pompeia, às 9 horas eu começo com ela logo, para depois a gente terminar o nosso seminário. Ok, gente? Até às 20 horas, né, Felipe?